Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz e vamos aí na nossa aula de recuperação, tá bem? Aqui preparando para a prova aí de recuperação e vamos falar aqui basicamente da arte barroca e da arte neoclássica, que é o que estudamos durante o trimestre, tá joia? E logo de cara, assim, nas características, do barroco, do estilo barroco aí, essencialmente na pintura, a gente tem a emoção, que predomina sobre a razão. Então, só para lembrar, o barroco valorizava demais a emoção, né? Não é aquela coisa estática, aquela coisa, muita razão, métrica, é aquele pensamento, sabe? Eu vou centralizar isso, colocar a coisa mais bela, mas sem valorizar a emoção. O barroco valoriza demais a emoção. O efeito teatral, com aquele fundo escuro, valorizando aquilo que está na frente. Valorização das emoções, como a gente acabou de falar, né? Está presente em todas as linguagens, na música, pintura, escultura, arquitetura, literatura. Essa valorização da emoção, tá bem? É usado também para exaltar o triunfo da religião, considerando que ao período, houve a Reforma Protestante e a Igreja Católica que criou, então, depois do Concílio de Trento e tudo mais, criou a Contra-Reforma, né? Então a igreja investiu demais na arte barroca. Lembrei. Então, muito rápido, né? Respira. Vamos lembrando, hein? A igreja investiu demais na arte barroca para reconquistar os fiéis, né? E a gente tem um estilo então sustentado pelas classes dominantes, ou seja, tanto a burguesia, né, os reis também, a coroa, tudo mais, e a igreja, tá bom? Basicamente, a igreja tinha bastante dinheiro e conseguia investir. E aquele que também possuía, né, bastante assim, né, poder, diremos assim, também investia na arte barroca. Beleza? Então, seguindo adiante aí, né? Assim, possui diferentes variações estilísticas. Isso a gente estudou durante o trimestre também, mas não vem ao caso para a prova de recuperação. Que tem aqueles da barroco espanhol, flamengo, isso e aquilo. Tem aquele que valoriza mais a emoção, tem aquele que não valoriza tanto assim, tem aquele que retorce mais um pouco, tem aquele que deixa um pouquinho mais de sujeirinha, outro que deixa mais real, outro menos real, e por aí vai, várias variações. Mas o mais importante pra gente são essas características aqui, beleza? Lembrando aí que a emoção, das emoções, lembrando então basicamente das emoções, lembrando do efeito teatral, essas duas coisas são essenciais. E que quer ter uma coisa boa, forte, né? Que é aquela coisa, quer ter condições de poder usufruir dessa arte, tem que ter poder, ou seja, a igreja ou a aristocracia, beleza? E aqui é só um exemplo, né? Pra gente perceber aí essa coisa do efeito teatral aqui. É como se vou colocar aqui, ó. Como se uma luz, vê aqui, ó, uma luz viesse daqui assim, ó, dessa região, pairasse sobre o peito de Cristo aqui, né? E a gente tem um fundo mais escurecido, tá bom? As pessoas meio envelhecidas, né? Dá pra perceber um certo teor de emoção. Emoção não quer dizer que é uma coisa triste ou feliz, tá bom? Mas assim, qualquer tipo de espanto ou reação humana, diremos assim, né? A gente percebe aqui, tá joia? Traços de realidade, assim, ó. Com as pessoas meio velhas, né? Tomé com a cara de que já pegou muito sol. Beleza? Como a gente percebe aí. Todas as características que nós conversamos. Então, seguindo adiante aí. Vamos lá. A gente também tem um rococó, né? Eu falei de barroco e neoclassicismo. Mas entre o barroco e o neoclassicismo, houve o rococó, tá joia? O que é interessante no rococó, e deixa eu ajeitar esse slide aqui, para ficar melhor pra gente, não ficar cortado. Pronto. O que é interessante no rococó? Acompanha comigo aí, ó. Vou colocar assim mais fácil. No rococó, as cores fortes da pintura barroca foram substituídas por cores suaves e de tom pastel. O que importa pra gente é o seguinte: geralmente um movimento se contrapõe ao outro. Se no barroco era uma cor forte, essa clara e escura e tudo mais, no rococó vemos cores suaves, tom pastel, ou seja, a gente vê aqui mais ou menos, né, verde claro, cor de rosa, coisas mais suaves, tá bem? O excesso de linhas retorcidas e desequilíbrio de formas
que expressava as fortes emoções humanas, foram substituídas por formas mais leves e delicadas. Então, assim, a gente sai de uma arte um pouco mais pesada para algo mais sutil, mais suave, que fala da boa vida, tá bem? O rococó refletia, portanto, os valores de uma aristocracia afeita à arte e ao luxo. Os assuntos explorados pelos artistas eram predominantemente cenas graciosas realizadas de forma que refletisse uma sensualidade sutil. Refletisse uma sensualidade sutil, basicamente está querendo dizer, isso aqui vem do livro, que falasse um pouco mais do amor, né? Falava da boa vida, dos prazeres da vida, né? E uma sensualidade, quando você falava de amor, de encontros, de casais começando o namoro, realmente mostra um tanto de sensualidade, como a gente vê aqui, por exemplo. Vários significados com essa dama jogando, chutando em seu tamanco, são coisas que não é o caso de falarmos hoje, tá bom? Nesse contexto, né? Mas assim, é super bacana. A gente entende que a gente sai de uma arte mais pesada, com fortes claras e escuras, né? O contraste entre claro e escuro, e começa a ir para uma arte mais suave, beleza? Por que mais suave? Porque agora não está falando mais de fé, não está querendo contar histórias bíblicas. Aqui o contexto já começa a ser outro. Aqui, depois da morte do rei, né, do Luís XIV, né, Luís XV ainda era pequenininho, não podia assumir o reinado ainda. Então, nesse período chamado de regência aí, aconteceu aí que a burguesia cresceu e começou a investir na arte. Já que a burguesia paga a arte, logo o artista vai fazer aquilo que a burguesia quer, uai. E a burguesia quer falar de quê? Falar de amor, falar de alegria, falar de paz, falar das coisas boas de festa, tá bom? Isso que a burguesia quer falar. Logo, a arte é produzida dessa forma. Beleza? Entendido aí? Vamos adiante então. E aí a gente tem também, vindo pro Brasil, né? Já tem o Barroco brasileiro. A gente tem uma igreja muito importante aí, né? Lá em Ouro Preto, que é São Francisco de Assis, como a gente vê aqui. Em que o interior dela é uma mistura de barroco e rococó. A gente tem tanto essa arte barroca que chegou no Brasil, para trazer essa emoção também, a arquitetura com essa... cadê? Bem aqui, pronto. Cadê? Pronto, vamos lá. Com maior curvatura, essas curvaturazinhas mínimas aqui, esse frontão, tudo isso, né? Não é algo muito... O Renascimento, por exemplo, a gente vai encontrar a arquitetura bem enquadrada. Essa coisa de curvas e contracurva, não dá para chegar aqui direito, mas formatações em S e tudo mais, né? Mas curvas, geralmente é de arquitetura barroca, né? E no Brasil, quando isso chega, acontece também esse desenvolvimento da arquitetura barroca. Só que é interessante que a gente tem traços do rococó. Rococó não é essas coisas mais suaves, mais sutis. É o que a gente encontra no interior da igreja também, ó. Cores suaves e sutis, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá, então. Ó, nessa mesma igreja se encontram obras de um dos principais pintores do Barroco mineiro, Manuel Costa Taide, né? Características de sua pintura: domínio da técnica de perspectiva e predomínio de cores em tom vermelho, azul, branco, amarelo e marrom. Então, assim, não tem... Viu alguma coisa escrito preto aqui? Viu alguma coisa bem escura? Só ó, vermelho, azul, branco, amarelo e marrom. O mais escuro aqui é o marrom, né? Então, assim, aqui esse camarada já vai ter aí influências do rococó. Sua obra compõe-se principalmente de forros de igreja, telas e painéis pintados para sacristias e paredes laterais. É interessante que no Brasil, essa coisa do rococó, dessa coisa mais leve, mais suave, quando aparece no Brasil, você vê que ela vai aparecer falando de tema religioso, tá bom? É por causa do desenvolvimento, viu? Lá na Europa, lá, ó, o negócio era falar da burguesia, das coisas boas da vida. No Brasil, quem tá dominando é a igreja. Então é a igreja que vai investir, beleza? E a gente tem um exemplo aqui, né? Isso aqui caiu até na prova, se não me engano. Dessa obra aqui da pintura de Nossa Senhora, né? No teto da igreja aí, né, de São Francisco de Assis, feita pelo mestre Ataíde, em que a gente encontra de fato nenhum fundo escuro, preto ou né? Mas tem características brasileiras aqui, meio mestiças, Nossa Senhora.
E essa cor suave, tá bom? Coloração suave, meio vermelha, amarela, azul, um pouco de marrom, beleza? Então no Brasil a gente tem essa meio que mistura mesmo do barroco e o rococó. O barroco conta a arquitetura em si, né? E o rococó conta a pintura e a suavidade, tá bom? A gente tem também um camarada muito, muito importante, que é Aleijadinho, né? Que ele fez aí no Santuário de Matosinhos, né? Os Passos da Paixão de Cristo. Então, 6 capelas que compõem um conjunto arquitetônico construídas na lateral em frente à igreja. Olha só, em cada uma delas, um conjunto de esculturas em tamanho natural narra um momento da paixão de Cristo. Então, assim, ou seja, tamanho natural. Então, 1,80 m, 1,20 m, é muito bom isso. A figura de Cristo é o grande destaque dessas esculturas talhadas. Em cada cena, chama a atenção a maneira como o artista retratou a expressão de Cristo. A de atenção, expectativa no momento da oração do horto, eita, aparência e perplexidade e dor no caminho do Calvário, expressão de sofrimento no final do momento da crucificação. Então a gente vê aqui como ele falou, Jesus carregando a cruz, olha a expressão de Cristo, né? A expressão é uma. Quando a gente passa por uma, não passa por uma outra situação, por exemplo, compara essa expressão no Horto das Oliveiras com a expressão anterior, como ele carregando a cruz, né? Você percebe também uma coisa interessante, ele é meio estrábico, né? Jesus aparece meio estrábico. Aleijadinho colocou um pouco de si aqui também, né? Ele tinha vários defeitos, assim. Aleijadinho não é à toa, né? É bullying mesmo. É bullying mesmo. O nome dele é Antônio Carlos Lisboa, né? Mas chamaram de Aleijadinho porque ele tinha muitos defeitos aí, né? Muitas deformações. Mas exímio artista. Colocou um pouco de si aqui, né? A gente vai chegar a um Jesus completamente diferente aqui, nos Hortos das Oliveiras, tal como na crucificação, né? A gente vai, não dá para enxergar direito o rosto, né? Mas dá para perceber que também é um pouco diferente, beleza? Então, saindo aqui do barroco brasileiro, né? Rococó, barroco, a gente vai para o neoclassicismo. A gente começou lá no barroco, começo da aula, a gente estava falando aí da contra-reforma, que a igreja investiu e pá, vamos investir na emoção, efeito teatral, para que as pessoas se sintam tipo na Marvel, uau, entrando na igreja, legal. E aí depois, né, o rei Luís XIV morre, né, não tem a ver com a igreja isso, mas quando ele morre a burguesia cresce e ele antes gostava muito da arte barroca. Quando ele morre, a burguesia cresce e a burguesia começa a investir. Quer dizer que o barroco acabou? Não. Só quer dizer que alguém do outro lado ali está investindo em outro tipo de arte, tá bom? Um período curto de arte aí, que é o rococó. E aí, essas duas correntes aí acontecem no Brasil, ok? Mas aí chega um pessoal e fala assim, ô meu irmão, tô gostando disso aí. Não, bicho, né? E começa um movimento neoclássico, tá bom? O que acontece no movimento neoclássico? É algo mais racional, é similar ao Renascimento. Então, até coloca neoclássico ou academicismo, né? Quando a gente fala de academicismo, a gente está falando daquilo que é colocado na academia, que são embasadas em regras ou orientações a serem seguidas. Então, o neoclássico ele tem um princípio da arte greco-romana, ou seja, toda aquela coisa que foi estudada no Renascimento, de o ideal de beleza, proporção, exatidão, tudo mais, beleza? Né? Então isso quer dizer que ele é bem similar ao Renascimento. Bom, o academicismo, os princípios da arte greco-romana tornam-se conceitos básicos da academia. Né? Novamente, essa coisa de beleza, bababá, precisão. Só que o Renascimento e o neoclassicismo têm o estilo greco-romano, mas são diferentes um do outro, não são o mesmo, tá bom? Enquanto o Renascimento buscava replicar, ou seja, na Renascença, quando teve esse primeiro contato assim com essa coisa de arte greco-romana, tudo mais, né? A intenção era replicar, replica, passa de um para outro, blá, blá, blá. Já no neoclassicismo, a ideia é adaptar, tá joia? É até meio óbvio isso, porque assim, no Renascimento é meio que a primeira vez que o homem começa a ir pela razão e criar algo e se basar em algo e seguir adiante.
Neoclassicismo, muita coisa já aconteceu. Então, a vida humana é assim, né? A gente vai e volta para o mesmo ponto, porém evoluído. O neoclassicismo foi essa saída do Renascimento e retornou ao neoclassicismo, porém evoluído. Por isso que é usado para adaptar. Adaptar de que maneira, né? O que acontece é que... vou ler isso aqui com a gente rapidinho, deixa eu voltar para cá para terminar de falar. Acontece que o neoclassicismo, com o contexto da Revolução Francesa, tudo mais, havia um ideal, tá bom? Um ideal de usar a arte favor, a favor da Revolução Francesa ou a favor do que queria, o que queria que acontecesse ali, tá bom? Então, olha só, é uma arte dominante, tá bom? Do fim do século XVIII até 1830. Isso aqui é interessante, ó. Um movimento que buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e Roma antigas, reagir ao hedonismo, né, estilo de vida prazerosa, e a fragilidade do movimento rococó. Então tá saindo do rococó, tá, ó, tem barroco ainda, mas tá saindo do rococó. Sim, é um estilo, rococó é esse estilo meio frágil, né, assim, sem, que não é voltado para academia. Os pensadores da época exigiam uma arte racional, moral e intelectualizada. Olha só. Moral, racional e intelectualizada. O renascimento da cultura do mundo clássico atendia perfeitamente a essas exigências. Os pensadores só queriam que as pessoas pensassem, que as pessoas conseguissem entender a importância e diferenciar, né, esse lance de o que é a aristocracia, o que é população, que todos tinham que ter o mesmo direito, só para você ter uma ideia, assim, do contexto, tá? Uma ideia básica, assim, sabe? Chegado pra rainha, né? Falou, ô, rainha, o povo tá com fome, né? O povo não tem pão, o povo tá morrendo. A rainha, uai, se não tem pão, dê brioches, né? Isso diz em algum relato, não lembro qual livro. Olha que interessante. O que tem de interessante nesse, professor? É tipo assim, vou falar pra você aí, ô amigo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ó, pessoal aqui, ó, que você é responsável, tá morrendo de fome. Não tem nem bolacha de água e sal. Aí você vira e fala, uai, então dá negresco. Olha aí, como assim, né? O povo tá morrendo de fome, se não tem o que comer, dá alguma coisa que só rico come, tá? De brincadeira. Acabou que os dois foram decapitados. Revolução Francesa, né? E um dos camaradas importantíssimos aí é Davi, tá bom? Jacques Louis Davi. Uma obra muito importante é essa aqui, os Juramentos dos Horácios, né? Eu vou até deixar aqui assim, pra gente falar aqui rapidinho, tá bom? No Juramento dos Horácios, né, diz a história aí de maneira rápida, tá bom? Que havia uma guerra entre duas grandes cidades, acho que era Roma e esqueci a outra cidade, em que para resolver essa guerra houve 3 irmãos de cada lado, tá bom? O lado que sobrevivesse, a cidade ganhava a guerra, né? Acabou que Roma ganhou. O que acontece aqui é que no momento da Revolução Francesa, as pessoas estão lutando por todos, diremos assim, né? Aí acontece essa mesma situação. A ideia é que o povo com uma arte é racional, que a pessoa olha aqui e entenda, vai entender que o olhar do pai não está direcionado para o filho e que os filhos estão preocupados em pegar a espada e lutar pelo povo, que os filhos aqui, ó, estão olhando diretamente para a espada tal como o pai. Dessa maneira, a posição desses filhos aqui lembra aqueles aqueles vasos de arte grega, sabe? Daqueles guerreiros, lutadores, tudo mais. Pois é. Então a gente observa aqui que a ideia é a arte racional, e que a pessoa, ao analisar isso aqui, vai entender que os filhos vão dar a vida pelo povo. É uma cena que nunca tinha sido retratada antes, e as mulheres aqui nesse período, né, são tratadas assim como aquelas que não têm a capacidade ainda de controlar suas emoções, não são retratadas geralmente de forma assim, sentada, chorando, tudo mais, beleza? Aqui outro exemplo de arte usada a favor, né, que é a coroação de Napoleão. A gente tem aqui essa coisa bem centralizada, né, ao centro, o próprio Napoleão aí, ó,
Napoleão pegando a coroa para coroar a sua esposa. Quem faz coroação geralmente, a época quem fazia era o Papa, né? Mas Napoleão falando, eu sou cabuloso, eu sou o top, eu vou coroar, né? Para mostrar seu poder. As suas vestes, dá pra perceber que é de imperador romano, né? E olha só, tá escrito aqui, ó. Napoleão segura a coroa para coroar sua esposa, Josefina, que está ajoelhada em posição submissa para receber a coroa de seu marido e não do Papa. Aí que tá o ponto, beleza? E aí vai passando cada um que estava lá presente. É interessante que aqui, ó, o Papa Pio VII se contentou, né, em apenas abençoar aí a coroação. Tá bom? Vamos lá, outro camarada muito importante é André. A gente está acabando a aula já. Aula rapidinho, né? E uma das obras mais importantes dele também, essa aqui, acho que teve na prova essa aqui também, de Napoleão Bonaparte, né? Que é quando Napoleão sabia usar a arte a seu favor, gente. Napoleão sabia usar a arte a seu favor. Ele exigia ser representado, né, de maneira poderosa. E a gente vai ver aqui princípios renascentistas, né? A gente tem essa coisa que eu coloquei de triângulo, é só você vê que tem um triângulo para cima, um triângulo para baixo, é só para representar essa coisa de proporção, né, de equilíbrio, tá bem? E aqui tem vários símbolos também, né? Aqui a gente vai encontrar aqui essa águia, a mão da justiça, né? A balança também, a balança da justiça também, né? Dessa decisão, né? O cetro de Carlos Magno, né? Esse cetro, se vocês bem lembram, Carlos Magno, só para relembrar mais ou menos, esse camarada aí, ele foi... Eu esqueci qual foi o Papa, mas o Papa nomeou o imperador, porque quando Roma do Ocidente, né? Roma do Ocidente estava caída, ele foi lá e restaurou Roma do Ocidente com seus exércitos, né? Em grandes campanhas militares. Então ele tem essa representação, tem aí a coroa de louros e a medalha de Legião de Honra, que começou a partir dele. Legião de Honra, quem na França só ganha, assim, até hoje tem, né? Só ganha os cabulosos, diremos assim. Beleza? A gente tem também de André, né? A banhista. É interessante que a gente pode observar a qualidade da pintura e essa curvatura que eu coloquei aqui. A gente percebe que ela é um pouco maior do que realmente deveria ser. Então, assim, lembra que a gente teve a Renascença? Aí depois da Renascença teve o maneirismo, que distorcia um pouco o corpo. Depois chegou o Barroco. Aí veio o Rococó. Agora estamos no Neoclassicismo, que é similar à Renascença. E aí, no Neoclassicismo finalzinho, a gente tem André aí, que vai começar a distorcer o corpo também. Então, é aquele negócio. A gente vive em constante evolução, né? Saindo e voltando para o mesmo ponto de maneira evoluída. Beleza? Aqui é uma grande odalisca na mesma situação. A gente vai lembrar aqui, ó. Essa aqui é uma maneirista, tá bom? Que é virgem do pescoço longo, né? A gente vai entender aqui que ela também tá, né? Olha, um pouco mais esticada do que seria, né? E que o joelho dela ali, ó, onde a perna dela bate no joelho, não dá pra entender. Isso é muito doido, né? E aqui são traços de que ela é rica, né? Então a gente vai ver esse traço aqui, por exemplo, é uma pulseira de ouro, tá bom? Esse é um espelho virado de cabeça para baixo, beleza? Né? E já começa a ter uma coisa de sensualidade, já começa a ter uma tendência romântica, tá bom? Essa aqui foi referente aos irmãos Horácios, que deveria estar lá em cima, mas não é o caso aqui não. Pessoal, essa foi a aula de recuperação, curta, rápida, mas boa o suficiente para você passar na prova, tá bem? Espero que você tenha entendido todo o conteúdo do trimestre inteiro. Então, novamente, no trimestre a gente começou da arte barroca, com essa coisa da valorização da emoção, efeito teatral, investimento da igreja na Contra-Reforma. Os reis já ficaram de olho, opa, essa arte é massa, vai lá e começa a produzir também, a investir nisso, né, em coisas grandiosas, gigantescas, tá bom? Logo, por outro lado, quando o Luís XIV morre, a burguesia começa a crescer, e essa burguesia que cresce, que também tem como investir, começa a investir numa arte que a própria burguesia gosta, que não é essa coisa cabulosa, gigante, mas uma arte que fala dos prazeres da vida, que é o rococó. Então, com cores mais suaves, né, com cores, tons bem mais suaves, tá bom?
né? Sensualidade sutil, tudo mais. E essas duas coisas, de certo modo, acontecem no Brasil, né? Que a gente viu lá com o Aleijadinho e com o Manuel Ataíde, tá joia? Né? De maneira bem peculiar no Brasil. E com esses movimentos todos, né? Chega o neoclassicismo, devido à Revolução Francesa aí, com a ideia de que a arte tinha que ser influenciadora, né? Que as pessoas tinham que saber analisar, pensar e entender. Beleza? Então, Napoleão é um grande exemplo da arte neoclássica que vai usar a arte aí a seu favor. Beleza? Para mostrar que ele é o cara. Tá bom? E esse é o resumão geral do nosso segundo trimestre. Beleza? Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.